Graça e paz do Senhor Jesus. O tema neste dia, doutores do engano. Nós iremos meditar na palavra e a palavra de Deus fala sobre isso. Esta palavra é contemporânea. Aliás, a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Isso é uma realidade e que bom que podemos juntos, na palavra de Deus, meditar e estarmos atualizados. Eu quero antes convidá-lo a estar conosco. Nós estamos todas as quartas-feiras, 19h30, na presença de Deus, clamando ao Senhor com objetivos, com temas específicos, para que venhamos ser abençoados no nosso dia a dia. Venha estar conosco, então, não se esqueça, quarta-feira, 19h30, também no domingo, 9h da manhã, aprendendo a palavra de Deus, e 18h30, celebrando juntos na presença do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz assim, em 2 Timóteo, no capítulo 4, diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Irmãos, querido amigo, nós estamos vivendo este tempo, no tempo em que as pessoas não sofrerão a sã doutrina. O que quer dizer isto? É não combater o bom combate, não sofrer com Cristo os seus ensinamentos. Porque os ensinamentos que Cristo traz, quantas vezes nos faz se opor ao mundo, e ao se opor ao mundo nós sofremos com ele as retaliações, as críticas, as provações e tantas situações, porque muitas pessoas resistem ao Evangelho. E sempre haverá estas pessoas, sempre haverá o que a Bíblia diz é o ímpio. O ímpio resiste à verdade, resiste à palavra. Mas há uma classe de pessoas que elas não sofrem a sã doutrina, mas estão no meio dos que vivem debaixo da doutrina. Há muitas pessoas que estão no meio e não querem sofrer com Cristo, mas antes querem amontoar para si novos conceitos, novas ideias, e a título de revelação, a título de um novo conhecimento, a título de algo que dizem estava escondido na palavra e foi revelado. Mas na realidade é nada mais, nada menos do que amontoando doutores para si. Isso quer dizer pessoas que procuram estudar, mas estudar astúcia, estudar situações que dizem ser a favor de Jesus e da palavra, mas não são. São, na verdade, acomodações ao seu bel prazer, acomodações às suas próprias vontades e adequação da Bíblia às suas próprias vidas. Isso nós precisamos trazer e entender, que nós não podemos moldar a palavra de Deus ao nosso viver, acomodar esta palavra ao nosso estilo de vida. Antes é o contrário. Nós que precisamos de mudança, nós precisamos nos moldar à palavra, nós precisamos trazer a nossa vida ao estilo do ensino bíblico, aquilo que Jesus nos ensinou. Por isso, somos chamados tantas vezes a sofrer a sã doutrina, a passar o sofrimento com Cristo, a entender que há um preço neste mundo para podermos ministrar e viver o Evangelho com a nossa vida e com a nossa experiência de vida e também com o nosso testemunho de vida. Olha, precisamos observar esta palavra. Quantas pessoas estão através das redes sociais sendo os tal dos doutores que, na verdade, foram amontoados por outros para que preguem o que eles querem. Ou muitos no sentido de trazer para si, olha só, há muitos que amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Isso quer dizer pessoas que trarão aqueles que pregam conforme o desejo, o estilo que ela quer viver. O estilo embasado
na sua própria concupiscência. E o que é a concupiscência? A Bíblia, na carta de João, ele diz que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. São coisas que são chamadas obras do homem natural. As concupiscências têm a ver com os desejos e as cobiças do homem carnal, da estrutura contrária ao Espírito, contrária à vontade de Deus. Portanto, que nas nossas vontades humanas e terrenas e carnais, não viemos achar pessoas doutores, pregando segundo as concupiscências, segundo os desejos carnais, pregando segundo a vontade humana, pregando o evangelho adaptado a um estilo de vida contrário à palavra de Deus, a título de liberdade, a título de modernidade, a título de contextualização, quando na verdade a contextualização é muito diferente de viver um tempo moderno em regalias que são contrárias à palavra de Deus, em vontades que são contrárias à palavra de Deus. O contextualizar é viver de acordo com o tempo, a cultura e a maneira da época, sem ferir os conceitos da palavra, sem ferir o que é santidade, porque é interessante, pecado é pecado em todas as culturas. Pecado é pecado, sempre foi, há milênios atrás e é o mesmo até hoje. Pecado é pecado, o pecado não muda. O que era pecado ontem é hoje. Não há um novo tipo de pecado. Existem novas maneiras de pecar, mas o pecado sempre é o mesmo. E há muitas pessoas com os mesmos pecados, mas adaptando com uma nova roupagem, com uma nova maneira de apresentar o engano, de trazer o engano e vivendo segundo as próprias vontades, as próprias concupiscências, como o texto aqui está dizendo. Que vivamos esse tempo submissos àquilo que a palavra de Deus traz para nós e venhamos amontoar para nós a palavra, os apóstolos, os exemplos deixados na Bíblia Sagrada. E não há tantos que, a título de conhecimento e doutorados até, trazem uma adaptação e um viver contrário aos conceitos de Deus. Que você e eu, neste dia, meditemos naquilo que Deus tem deixado para nós, na integralidade, a sua palavra e os conceitos do céu para a nossa vida. Se firme nisto, viva isso e vença. É o que eu desejo para você. Até um próximo momento, onde estaremos juntos meditando nesta palavra. Até lá.